Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui trazendo conteúdo para vocês, iniciando o nosso ano com um assunto muito bacana que se refere a turismo. Estamos num mês de férias para muitas pessoas e esse cenário ele é muito legal porque nós vamos trabalhar o mês todo nesse conteúdo. E aqui eu trago para você então um olhar bem amplo sobre turismo nessa semana e depois a gente vai afunilando os assuntos, os conteúdos para chegarmos no final desse mês de janeiro e a gente ter um conteúdo bem fechado sobre turismo e sobre as potencialidades que nós temos a nível Brasil, a nível mundo, né, com a globalização que está aí, com olhar a nível estadual, a nível nacional, né? E a gente vê todos esses potenciais que estão aí à nossa disposição enquanto empreendedores, enquanto turistas, né? E a gente vê um monte de oportunidades que tem nesse cenário. Então vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que é muito legal e a gente começa aí entendendo a importância do turismo. Então, eu sou Angela Brum, fundadora da MBA Academy, Escola de Gestão e Estratégia, e dessa semana o nosso assunto é a importância do turismo na economia do nosso país. O quanto ele gira, o quanto ele movimenta, o quanto nós temos aí grandes possibilidades. Trazer um dado que inclusive está aqui, que o turismo ele é responsável por quase 8 milhões de empregos durante esse ano, em 2023, com uma arrecadação que deve alcançar 752 bilhões. Isso significa o quê? 7,8% do PIB, do nosso Produto Interno Bruto nacional. Você tem noção do que é isso? O quanto o turismo movimenta toda essa questão dentro do nosso país? E aí vocês devem estar se perguntando, mas da onde que ela tirou essa informação? Bom, vamos lá. Essa informação, ela é de um relatório de impacto econômico desenvolvido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo, que está aí dentro da divulgação do nosso governo federal. Então nós temos aí muitas potencialidades. E dentro desse olhar, eu diria para vocês assim, o quanto nós estamos preparados para receber os turistas aqui, o quanto a nossa cultura, ela precisa ser valorizada para nós passarmos tudo isso para os nossos visitantes, né, as nossas tradições e, por fim, um turismo sustentável, né? Esse turismo sustentável, ele contribui muito para o ambiente de desenvolvimento, ele incentiva as práticas. E a gente sempre fala assim, né, que em resumo, o turismo se trata, olhando a nível Brasil, o movimento da economia, onde é imprescindível ter investimentos, ter políticas públicas para potencializar esse turismo, ter um olhar assim de ações turísticas sustentáveis, conscientes, e ainda a gente conseguir medir isso em resultados. Então, nós vamos colocar na íntegra para você, no nosso blog, todo esse conteúdo, e aqui, claro, a gente vai fazer um resumo, mas se você quiser conhecer no detalhe esse conteúdo, acesse o nosso blog lá no angelabrumacademy.com.br, vai em blog, e lá, dentro daquele espaço, nós temos um grupo que se chama Empreendedorismo e Turismo, e lá você pode acessar esse conteúdo na íntegra. Então, o que precisa ser feito para crescer o turismo ainda mais aqui? Bom, nós vamos olhar para o nosso potencial que nós temos a nível Brasil, nós vamos entender que nós temos muito miscigenação de culturas aqui, seja ela indígena, seja ela africana, seja ela europeu, asiático, enfim, várias possibilidades que pode ser explorado e que a gente pode receber no nosso país muitas possibilidades e oportunidades. Então tá aí, né, uma grande chave que a gente pode virar aí com relação ao turismo. E essa cultura heterogênea, ela encanta, ela torna as nossas possibilidades dentro do país muito gigantes. E aí eu diria para você assim, ó, olhe para o seu negócio, né?
olhe para todo o entorno que está aí com relação ao turismo e pense o quanto você pode potencializar o seu negócio olhando para vários critérios. Um deles que nós vamos já sugerir aqui para vocês é infraestrutura. A infraestrutura, ela do seu município, né, do seu estado, ela está preparada para receber esse turista? Um questionamento, tá? O que entra nessa infraestrutura para a gente pensar? Estradas, né, é um dos fatores. Transporte público, outro fator. Sinalização, né, que é um grande questionamento aí quando a gente vai como turista e visualiza e não tem identificação. Saneamento básico. E ainda, além disso, a gente pode pensar assim, essa infraestrutura turística, ela pode contribuir para o patrimônio histórico-cultural do nosso país. Então, tá aí um grande grupo para se pensar. Outra possibilidade é a cultura. A cultura num contexto de incentivar a preservação e a valorização da cultura local. Então, se você tem aí a gastronomia, se você tem aí monumentos históricos, museus, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, todas essas possibilidades, elas estão nesse contexto que mantém as tradições firmes e fiéis à cultura, né, da sua região. E ainda a gente conseguir olhar para essa questão da cultura de uma forma que a gente possa preservar a identidade cultural do nosso país, do nosso estado, do nosso município, né, que fomenta a criação aí de produtos turísticos, de serviços turísticos. Então é todo o entorno que pode ser movimentado. Um outro olhar é o meio ambiente, né? O meio ambiente num turismo mais sustentável, a gente conseguir incorporar práticas de conscientes e de responsabilidade com relação ao meio ambiente, e isso pode incluir redução de uso de várias possibilidades que eu vou trazer aqui. Essas possibilidades, gente, ela tem a ver com plásticos descartáveis, com promoção de uso e transporte coletivo, com valorização da biodiversidade. Então, a gente conseguir otimizar isso faz muito sentido. Outro ponto é a geração de emprego. A gente pode promover aí o desenvolvimento a nível estadual, a nível municipal, a nível regional, né? A nível federal com o turismo. Então isso envolve uma série de profissionais nesse contexto que pode estar aí com muitas oportunidades de trabalho. E além disso, a gente conseguir capacitar e qualificar a mão de obra local. Então esse é um dos fatores que desenvolve ou que promove, né, na verdade, o desenvolvimento socioeconômico da nossa região. Então a gente conseguir olhar para essa questão do emprego e das oportunidades e pensar em possibilidades é um ponto bem importante aqui. Outro olhar é a divulgação do nosso país, né? A gente conseguir divulgar as belezas naturais, as riquezas que nós temos no país, para o mundo, ajudar os próprios turistas a olhar para o nosso entorno e ele mesmo se sentir convidado a vir para cá, atrair mais turistas. E um outro olhar super importante aqui é atrair investidores, né? Então é possível, quanto mais nós divulgamos, mais nós temos potenciais de atração. E aqui, se ainda não temos, ainda não somos uma potência mundial em turismo, né? O que acontece? A gente começa a entender assim que de acordo, olha que dado interessante, de acordo com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, em 2023 a oferta de voos atingirá o patamar pré-pandemia. Então isso significa que o nosso crescimento aqui é expansivo. Esse crescimento ele representa 64,8 mil voos com destinos para aeroportos, né, turísticos brasileiros, e são 152 novas rotas ligando o mundo ao nosso país. Então isso significa que nós temos muitas potencialidades aqui para ser exploradas, né? Então eu vou falar um pouco aqui, até para a gente fechando esse assunto, sobre os órgãos regulamentadores do turismo aqui no Brasil. Esses órgãos regulamentadores aqui nós temos de várias formas, tá? Um dos principais é o Ministério do Turismo, que ele tem como função aí formular e implementar políticas nacionais de turismo, promover a divulgação do nosso país e incentivar o desenvolvimento sustentável do setor. Além disso, nós podemos olhar para cada estado dentro do nosso país e entender que cada estado tem aí órgãos regulamentadores que promovem toda essa questão turística.
E âmbito municipal, daí, né, e cada um tem as suas regras e o seu formato, mas nós temos aqui algumas regulamentações, especialmente no que se refere a licenças e estabelecimentos turísticos, que tem a ver com hotéis, pousadas, bares, restaurantes, né, e outros segmentos. E também a gente consegue olhar para o setor turístico, né, que inclui a Embratur, que é responsável pelas promoções aí do turismo internacional. A gente conseguiu olhar para o Conselho Nacional de Turismo e que ele consegue assessorar o Ministério com políticas públicas mais claras. E ainda, eu diria para vocês assim, que nós temos a possibilidade de, a partir de tudo isso, de promover os segmentos que nós temos dentro do nosso contexto turístico, através das plataformas de venda aí, né, usar o digital para potencializar o turismo. Então essas plataformas, depende do segmento, mas nós temos assim muitas plataformas que estão aí, se eu colocar no Google, elas já estão à disposição. Exemplo, o Booking, né, que é uma plataforma aí de hospedagens e que ela atende aí muitos municípios e muitos estados dentro do nosso Brasil aí pensando, tá? Temos aí o Airbnb como uma possibilidade também, né, de plataforma que oferece aí serviços no mercado. Temos também a Get to Get, que também é uma possibilidade de oferecer ingressos, atrações turísticas aí para quem quer buscar entretenimento. E temos o BlaBlaCar, que também é uma plataforma que conecta, né, muitos turistas aí dentro da questão de transporte, né, e mobilidade. Então, em resumo, as plataformas de venda hoje, elas conseguem potencializar esses segmentos, né? E tem tantas outras plataformas, né? Tipo o Decolar.com, que é uma plataforma também muito usual, né? Que a gente pode buscar, enfim, né? Tem muitas possibilidades. E aqui a gente consegue movimentar e dizer para vocês assim que o turismo, dentro de uma economia brasileira, da nossa economia, ele contribui para muitas oportunidades e muito empreendedorismo dentro do nosso país, né? Então tem aí possibilidades que você no seu negócio pode explorar, tá bem? Então é sobre isso. Eu convidaria vocês a pensar sobre o assunto, né? Sobre os potenciais do turismo, olhar para o seu negócio e ver o que eu posso oferecer de produto turístico dentro da minha cidade, dentro das potencialidades que ele tem aí a oferecer. Gostou do nosso momento? Comente aqui se você já pratica algum fator turístico no seu negócio. E lembre-se, se inscreva nos canais, curte, compartilhe, e toda semana tem conteúdo novo para ajudar você a evoluir na sua jornada.